deve imaginar que excelência não é algo que a Denise Fraga deve ter falado isso para vocês, sobre a utopia. Quanto mais se aproxima da utopia, a utopia vai mais adiante. É exatamente essa mesma lógica para a excelência. Porque excelência é um horizonte móvel. O que a gente deveria aprender é não querer chegar, mas caminhar até ele. Porque o lindo da vida é a caminhada. Vocês veem muitos jovens ansiosos por chegar. As pessoas estão tão angustiadas com a velocidade das coisas. Vocês sabem que as pessoas escutam 15 segundos só de uma música de 1 minuto, porque elas não têm paciência de esperar. E o que a gente tem que ensinar para essa garotada é que o bonito é a caminhada até ela, não é chegar, mas viver a caminhada, aprender com a caminhada, porque a caminhada da excelência que nos torna um profissional, uma atitude de vida que nos torna profissionais melhores, mas também seres humanos melhores. E a minha teoria é que isso só vem com paixão. Se vocês conhecem alguém excelente, motorista de aplicativo, professor, diretor, porteiro, jardineiro, carpinteiro, arquiteto ou cirurgião, vocês vão reparar que essas pessoas têm um brilho diferente no olhar, não tem? Eu digo assim que essas pessoas têm uma aura de luz, porque a gente olha para a equipe e está ali, aquela aura de luz. Todo mundo quer estar junto com um apaixonado. Porque esse apaixonado entrega com mais qualidade, entrega com mais velocidade, entrega com mais profundidade, entrega sem mimimi, sem choro. Os apaixonados tiram dinheiro do bolso para pagar curso, porque eles amam isso, eles querem crescer, compram livros, assistem TED. Se a empresa não dá, vai lá e faz sozinho, busca. Essas pessoas têm pista de decolagem e todo mundo quer ter um apaixonado dentro. Só que a paixão não resolve tudo. Tem muitas vezes uma narrativa de autoajuda barata na internet que diz o seguinte: trabalhe com o que você é apaixonado e nunca mais tenha problemas na vida. E eu digo para vocês que apaixonados pelo que fazem continuam tendo dias difíceis, clientes difíceis, colegas difíceis, trabalho burocrático chato, coisas doloridas que acontecem com todos nós. Agora, o que vocês precisam refletir é que quem tem paixão pelo que faz consegue dar significado para as adversidades, consegue superar suas dificuldades com muito mais leveza do que quem não tem paixão. E a minha teoria é essa aqui, de que a gente só encontra paixão quando a gente encontra significado, quando a gente descobre o que veio fazer na vida. O escritor Mark Twain tem uma frase que ele diz o seguinte: que a gente deveria comemorar 2 datas todos os anos. Data do aniversário, que todo mundo gosta, mas a gente deveria também comemorar o dia que eu descobri o que eu vim fazer nesse mundo, porque muita gente vai morrer sem saber por que veio. Então esse encontro de significado que eu acho que é libertador, quando a gente descobre uma coisa que eu chamo de encaixe na vida, que exige autoconhecimento, para eu saber o que eu tenho de vulnerabilidade, mas o que eu tenho de potência interior, e o que pode fazer de diferença no mundo, e eu trabalhar como protagonista da minha própria vida, me valendo disso. Pensem nessa ideia, porque eu gosto muito da ideia de não significado como umas bobagens na internet, assim, precisa ser um slogan, ou alguém que fica travado e não descobriu meu propósito, como se o propósito fosse uma panela que tem que descobrir, tirar a tampa. Não precisa ser uma frase escrita, mas a gente sabe quando a gente está em linha com isso, porque o ser humano precisa se enxergar na obra. E eu me socorro do Cortella agora, do filósofo. O Cortella diz o seguinte: terminou meu tempo, estou indo para o final, tá? O Cortella diz o seguinte: que a gente, quando se olha no espelho, a gente vê uma imagem invertida de uma lâmina fria, e geralmente a gente não gosta do que vê. Ou a gente se acha feio, magro, gordo, ou a gente se acha esquisito, alguma coisa, e a gente não gosta. A gente não gosta às vezes de olhar em vídeos, porque a gente só consegue se enxergar na obra. Quem leu qual é a sua obra do Cortella sabe o que eu estou dizendo. E ele fala que a gente atribuiu muito, durante milênios, o trabalho foi trabalho escravo. Vocês lembram quando ele diz isso? Ele fala da origem da palavra trabalho, um tripalium,
ou seja, num instrumento de tortura, a gente teve muito mais anos de trabalho escravo do que de trabalho livre. Então lá no nosso cérebro reptiliano tem tripalium, tem um instrumento de tortura, mas ele mesmo diz que a gente deveria pensar em poieses, que está na origem da criatividade, o trabalho como uma obra. Tem o tamanho que a gente quiser, a gente dá significado a essa obra. Pode ser educar a família, pode ser educar em sala de aula, pode ser uma obra gigantesca, pode ser uma obra muito pequena, desde que faça sentido para as nossas vidas essa obra. Minhas reflexões finais, para a gente não estourar o tempo, é a ideia de que a gente precisa ser a gente mesmo, ou seja, não abrir mão dos princípios e valores que regem a nossa vida. Mas eu me valho de novo do Portela quando diz o seguinte: mas não morram sendo os mesmos. Sabe o que é morrer sendo os mesmos? Aquelas pessoas que dizem assim: mas no meu tempo é que era bom, não, porque no meu tempo, não, porque no meu tempo. Então a gente não pode morrer sendo o mesmo, porque o mundo evoluiu e a gente precisa inovar, a gente precisa crescer, a gente precisa se transformar, a gente precisa ter dúvidas. E o problema hoje que a gente enfrenta, e vocês olham nas redes sociais, nessa semana terça que a gente tem, é porque todo mundo tem certezas. Há muitos anos atrás eu era um cara muito chato, porque eu tinha muita certeza sobre o meu trabalho, e hoje eu sou um cara de 59 anos cheio de dúvidas, e para mim acho bom, eu acho que é um sinal de amadurecimento, de que eu jamais vou conseguir compreender muitas coisas. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se adaptar a um novo contexto. A gente tinha coisas ótimas no passado, mas a gente tem coisas ótimas hoje. Não é mal, nem pior, nem melhor, é diferente. E a gente precisa compreender isso para poder inovar nas nossas vidas. O outro ponto que eu queria deixar para vocês é esse aqui, ó, é o conformismo com a média. Eu dei aula anos na universidade, dei aula em pós-graduação, e eu ficava muito indignado com os meus alunos, porque a universidade colocava a entrega das notas 2 semanas antes das férias, no final do ano. Então eu lia, entregava as notas, e as pessoas que tinham tirado 7 vibravam: passei por média! E elas não vinham nas 2 semanas seguintes, quando eu estava lá. A gente podia ter muitas trocas, eu dava aula, nem fosse para um aluno só, mas eu dava aula nessas 2 semanas, porque era uma oportunidade maravilhosa da gente poder trocar. Mas aí vinha o conformismo com o 7. E a gente traz desde o ensino fundamental. A gente, óbvio que a gente precisa ter médias, que a gente precisa ter métrica, que a gente precisa fazer avaliação. O errado está em acreditar que a média é boa, porque a média, em muitos momentos, ela é uma amiga que nos conforta nos nossos erros, nas nossas precariedades, porque o ser humano olha para o lado e diz assim: não, a minha vida está ruim, mas os meus amigos também estão, eu estou tranquilo, na média eu estou bem. Então eu sustento que a média é uma lacra de futuro, porque ela tira aquilo de mais sagrado que tem no ser humano, que é a vontade de ser melhor, que é a vontade de crescer, que é a vontade de alterar a própria realidade, que é a vontade de se transformar, de aprender mais, de se tornar uma pessoa melhor. Então, me ajudem aqui, a gente se forma na média, a gente vai para o mercado na média, a gente se torna um profissional mediano. E sabe o que vai ter profissional mediano? Resultados medianos, entregas medianas, reconhecimento mediano, vida mediana, legado mediano, futuro mediano. E a medianidade é a coisa mais próxima da mediocridade, acreditem. O meu outro ponto para vocês pensarem e refletirem é a ideia de motivação. Eu gosto muito de uma frase do Tom Peters, do americano, que diz o seguinte: é um insulto à inteligência das pessoas trazerem palestrantes motivacionais. É um insulto à inteligência da plateia, porque é um estranho que não conhece a vida de vocês, não conhece nada e que vai motivá-los. E aí a gente vê essa cena de levantarem as mãozinhas para o céu, de derramarem lágrimas: vocês são vencedores, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas as pessoas não vão fazer o enfrentamento das suas próprias verdades para se tornarem melhores.
Então, motivação para mim é uma porta que só abre por dentro e que só cada um de vocês tem a chave para abrir essa porta. Essa chave para mim é significado, quando a gente encontra significado. Porque realização, pessoal, eu adoro um conceito que não é meu, é do Domênico de Masi, em que ele diz que o nirvana do ser humano, juntando profissão e vida pessoal, é quando a gente não consegue mais reconhecer as fronteiras entre trabalho, aprendizado e diversão. Quanto mais eu amo esse tema, mais eu quero estudar sobre esse tema. Não é cansativo. Se eu tenho dor de cabeça, eu leio sobre isso. Se eu estou feliz, eu leio sobre isso. Eu busco informação, eu assisto TEDs, palestras, conferências, eu compro livros sobre isso, porque isso me deixa a paixão na minha vida. Quanto mais eu estudo isso, melhor a minha maestria, mais divertido fica, mais prazeroso fica, e eu não sei mais quando eu estou trabalhando, estou estudando ou estou me divertindo. Então, eu queria deixar uma última grande pergunta para vocês refletirem, é essa aqui, ó. Que marca cada um de vocês é deixar no mundo? Porque eu acredito que nós acabamos sendo o resultado da transformação que nós causamos. E uma única forma de nós mortais nos aproximarmos da imortalidade é deixar aqui alguma transformação. Então eu queria desejar para vocês que vocês continuem se sentindo vivos enquanto estiverem vivos, tá? Meu muito obrigado para vocês.